A área técnica do Tribunal de Contas da União concluiu que o presidente Lula não precisa devolver um relógio de luxo que recebeu em 2005 da marca Cartier. O artigo, avaliado em R$60 mil, é composto de ouro branco, prata e tem uma coroa com uma pedra safira azul. O TCU já havia determinado que Lula devolvesse a maior parte dos presentes recebidos durante seu mandato. Porém, alguns itens de luxo permaneceram no acervo pessoal do presidente. Na época, a Presidência da República considerou o relógio um item personalíssimo. A declaração não foi contestada pelo tribunal. A unidade de auditoria especializada em governança e inovação do TCU explicou ao jornal O Estado de São Paulo que aplicar o entendimento de forma retroativa poderia comprometer a segurança jurídica. O entendimento do TCU de que objetos luxuosos devem ser devolvidos à União é do ano de 2023, Ana, e vale lembrar que, na ocasião, o tribunal determinou a devolução de relógios recebidos por ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente traz essa informação aí, houve, ao que parece, um malabarismo jurídico aí para permitir que Lula ficasse com o relógio aí da marca Cartier no valor de R$60 mil. Paula, falar malabarismo jurídico no Brasil, acho que é redundância, né, atualmente. É a história do Animal Farm. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais, né, do que os outros. E é exatamente isso que você disse, Paula. E do jeito, né, que damos as notícias aqui todos os dias, não é só o TCU, é o TCU, é o TSE, é o STF, né? Toda essa sopa de letrinhas das nossas instituições é para os amigos do rei tudo, né? Para os inimigos do rei a lei, e quando não tem a lei a gente inventa a lei, a gente distorce a lei, a gente, né, dá uma esticadinha aqui, uma puxadinha ali e aplica exatamente contra os inimigos políticos. Nós sabemos muito bem, né, vocês estavam falando aí do TSE, né, da cassação do Moro, e é triste ver que a lei no Brasil não é respeitada para todos, a lei não é para todos. A decisão da Suprema Corte americana aqui nos Estados Unidos em relação ao Donald Trump, né, se o nome dele ficaria nas cédulas, primeiro no estado do Colorado, nas primárias republicanas ainda, né, primeiro no estado do Colorado, depois em outros estados ameaçaram tirar o nome dele também da cédula das primárias, e o caso acabou caindo na Suprema Corte dos Estados Unidos, e por unanimidade, 9 votos a 0, até as 3 juízas indicadas pelos democratas votaram que a lei diz que quem decide o seu presidente é o povo, e não um comitê republicano ou um comitê democrata de quem o nome que estará na cédula ou não. Isso é uma Suprema Corte. Abre a Constituição, vê o que está ali na lei e aplica para todos. Infelizmente, não é o caso do Brasil. Fabi, vou recorrer novamente a você para tentar explicar esse entendimento do TCU, do Tribunal de Contas da União, Fabi, que liberou o Lula para ficar aí com o relógio Cartier. Como explicar, né, Paula, desse ponto de vista, que libera o Cartier, mas aí não libera, se tratando do Bolsonaro, usando a mesma legislação e dando essa explicação absurda sobre retroatividade, né? Mas vamos lá, o TCU é um órgão técnico que deveria só fazer continhas, e não estou brincando, estou falando a verdade, porque ele não é competência do TCU avaliar a legislação ou fazer legislação, acaba fazendo, porque assim como o Narlock falou aí do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que também acaba fazendo normativas que às vezes violam outro tipo de legislação ou princípio, ou pacto internacional que nós somos signatários, o TCU também. Então o TCU, ele tinha lá no passado o entendimento de que esses bens eram personalíssimos e que a figura do presidente da República, independente de quem fosse, independente do nome e do sobrenome, não era um funcionário público, então, portanto, não caía na lei especificamente do funcionalismo público, cai ainda num chefe de Estado, então ele pode ter esses bens personalíssimos.
Ok, esse entendimento que o TCU deu agora para o relógio do Lula, mesmo não gostando, a gente não gostando por uma série de coisas, é o correto, que está adequado com o papel do TCU. Agora eu queria que o TCU realmente explicasse, porque ele teve um entendimento totalmente contrário em relação às joias, né, do presidente Bolsonaro, inclusive as joias que eram internacionais, que estavam em âmbito internacional, mas que foram devolvidas. Que pensamento é esse? Porque o TCU ele tem que averiguar simplesmente as contas da União. Então, ele fica na órbita, né, de temos aqui um ativo, um passivo, né, contas a pagar, contas a dever, e pede esse tipo de explicação. Então, acho que a explicação que eles deram para o jornalista ficou pior do que emenda. Era mais fácil falar assim, olha, no caso do Lula, a gente liberou, e no caso do Bolsonaro, a gente não vai liberar, e se precisar, a gente faz uma normativa técnica para mudar tudo, porque é essa impressão que nós, que somos do mundo jurídico, temos quando olhamos essas declarações que são verdadeiros absurdos. A gente está colecionando isso nas prateleiras. Está difícil lidar com essa realidade do Brasil. Será que é pedir muito ter segurança jurídica e adequação de normas e adequação dos procedimentos das instituições ao que a gente conhece como justo, lícito, moral e ético, mais conhecido como lei? Fica a questão aqui. E no Rio Grande do Sul, o governo do estado confirmou 2 mortes por leptospirose. As vítimas são 2 homens de 30 e de 67 anos. O número de casos da doença no território gaúcho aumentou nos últimos dias em razão do contato humano com a água das enchentes. A leptospirose é causada por uma bactéria presente na urina dos ratos e transmitida pelo contato com a água ou com o solo contaminado. Na última sexta-feira, o presidente Lula prometeu 27 bombas para drenagem de água no Rio Grande do Sul. O equipamento é necessário para ações de escoamento da água que alagou as cidades gaúchas nas últimas semanas. Na segunda-feira, segundo a apuração do site Poder 360, 11 bombas de drenagem emprestadas pelo governo de São Paulo chegaram ao Rio Grande do Sul. Silvio, situação em relação às bombas. O governo Lula prometeu 27 bombas, o estado de São Paulo enviou 11, só que nesse momento só 2 estão em funcionamento e outras 5 estão em processo de instalação, e são bombas que foram enviadas aqui pelo estado de São Paulo, pela Sabesp. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente lamenta as mortes, 2 pessoas por conta de leptospirose, e sabemos que a situação será dramática à medida em que a água vai baixando. Não só a devastação, não só o cenário de guerra, não só a insistência, né, a necessidade de reconstruir tudo que ficou para trás. São 400 escolas, por exemplo, além de casas, além de pessoas que perderam literalmente tudo. Mas é evidente que terão problemas sanitários, problemas de saúde pública, e tudo isso é previsível. Então é fundamental que as autoridades gaúchas estejam atentas para isso. Eu terminaria dizendo assim, é fundamental também que o governo federal atue nesse sentido desde já. Mas não, pera, o governo federal já colocou lá um governador postiço no Rio Grande do Sul, né? Nomeou um interventor federal, o comissário Paulo Pimenta. A revelia da Constituição, o artigo 34 é muito claro, é preciso o crivo, o aval do Congresso Nacional nesse caso de intervenção federal, mas o Lula foi lá, numa canetada, nomeou o seu 39º ministro, um secretário especial, extraordinário para a reestruturação do Rio Grande do Sul. Na verdade, só está fazendo política, mandou o Paulo Pimenta para lá, porque o Paulo Pimenta é candidato ao governo em 2026, então vamos tentar fazer palanque desde já. É claro também que não vai dar certo, porque o Paulo Pimenta tem aí um histórico de absoluta incompetência. Queria destacar a questão das bombas. Vejam vocês, 27 bombas, só 2 estão funcionando, e a gente observa, inclusive o próprio Paulo Pimenta comentou num canal de YouTube do final de semana, de esquerda, fez críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro, né, e deu a entender que a gestão Bolsonaro, a gestão Temer, os prefeitos de Porto Alegre, os governadores do Rio Grande do Sul não cuidaram desta questão. Pois bem, o PT administrou Porto Alegre de 1989 até 2005.
Passaram por lá também 2 governadores, Olívio Dutra, Tarso Genro. A presidente da República, Dilma Rousseff, quando presidente da República, tinha um carinho todo especial com o Rio Grande do Sul. O presidente Lula está no seu 3º mandato. Mas se a gente for ficar só na questão de Porto Alegre, temos lá, como eu disse, Tarso Genro, Olívio Dutra, Raul Ponte, João Velli, todos prefeitos. Por que o PT não cuidou dessa questão? Por que o PT não investiu na troca de bombas que, segundo Paulo Pimenta, olha, elas são lá da década de 70. Nessa entrevista que eu estou citando, a um canal de YouTube de esquerda, a uma série de blogueiros que participaram lá, ele disse mais ou menos assim: é como se você tivesse um Corcel 1976, uma Brasília 1975, não tem mais peça para trocar. Por que o PT não tratou desse tema? Porque o PT não resolveu essa questão quando esteve à frente da capital gaúcha. Portanto, é muito fácil. Agora, deixa lá o comissário Pimenta apontando o dedo para os lados. Eu quero ver ele fazer alguma coisa. Tempo ele tem, né? Oi, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República entrou na mira da oposição na Câmara depois de economistas exporem que a pasta teria divulgado informações imprecisas sobre a ajuda financeira ao Rio Grande do Sul. Segundo o anunciado pelo governo federal, o primeiro pacote de ajudas chegaria a aproximadamente 51 bilhões de reais. No entanto, de acordo com o levantamento da BBC Brasil, o investimento direto é de pouco mais de 7 bilhões e meio de reais. Segundo o veículo, a SECOM não especificou que o valor restante desse montante bilionário seria referente à antecipação de pagamentos que já estavam previstos para ocorrer este ano. Diante da revelação, nesta terça-feira, o deputado Luiz Felipe apresentou um requerimento pedindo informações da SECOM sobre os valores anunciados no dia 9 de maio. Narlock, há uma grande diferença aqui, né? Primeiro o governo anuncia 51 bilhões e meio de reais, aí ocorre esse repasse de 7 bilhões e meio, uma diferença aí de 44 bi, sendo que boa parte desse dinheiro já era antecipação de pagamentos que estavam previstos para esse ano. Pois é, o governo Lula está vivendo aí fiascos de comunicação, né, um atrás do outro, não só nesse caso das enchentes, da tragédia do Rio Grande do Sul, parece que ele tenta fazer a gente bobo. E o Brasil hoje, ele acordou, né, a gente consegue saber quando o governo está mentindo. Então o Lula, ele é muito ligado em narrativa, é um cara que fez muita esperteza em termos de comunicação política, né, que muitas vezes foi habilidoso, mas hoje em dia ele está batendo na cara, né, está batendo com a cara no muro muitas vezes. Eu queria comentar um pouco sobre esse desafio da reconstrução de cidades do Rio Grande do Sul. A gente ficou muito aí entristecido com toda aquela tragédia da água, mas agora o problema aparece de verdade, né? E o desafio, não só de reconstrução, mas de política pública, ele é imenso, assim. Tem lugares em que o rio subiu ali 30 metros e causou uma devastação tão grande que as pessoas não é que elas tiveram a casa destruída, ela não consegue saber onde é o terreno onde estava a casa dela. Então, peraí, aqui ela não consegue se situar para saber onde estava a casa dela. E se a gente fizer esforços para reconstruir agora uma casa que está na beira do rio, será que daqui a alguns anos a gente não vai ter esse problema de novo? Né? Veja, apesar dessa crise toda que a gente viveu, a história dos últimos séculos, na verdade, ela mostra o contrário, ela mostra uma resiliência climática. Pense, por exemplo, em São Paulo. São Paulo é uma cidade que está construída em cima de um enorme Guaíba, né, em cima de 300 rios. O fato que mais me chama a atenção em São Paulo não é que a cidade tem enchentes, mas como que milhões de pessoas conseguem viver num lugar que alagava constantemente, sempre. Né? Então, a gente conseguiu botar milhões de pessoas vivendo aqui com relativa segurança por causa de tecnologia, por causa de concreto, né? Por causa da criatividade humana, da capacidade humana de lidar, de ter resiliência diante de eventos naturais. Essa criatividade precisa acontecer no Rio Grande do Sul também. Esse caso não sei se é um problema tanto da esquerda, né? Claro que a esquerda dominou Porto Alegre por muito tempo, mas a gente tem ali governos... esse caso me parece muito aquele de um político que tem uma ideia, então vamos construir um dique, vamos construir um sistema de bombeamento. Mas daí esse prefeito, esse presidente sai, vem outro que acha que aquele projeto não é dele, então ele não vai dar atenção, e assim vem um outro e é um problema típico de governo, né? Seja de esquerda, seja de direita, de centro, é uma ineficiência típica de governo.
Gente, existe um país no mundo que ele está embaixo da água. Né? A Holanda, ela está embaixo da água. E não tem enchentes, né? Não tem inundações, eles conseguiram controlar isso. Em Porto Alegre é muito fácil a gente lidar com esse problema. Não sei se é fácil, mas é possível. Agora, nas cidades todas do Vale do Taquari, né, que são construídas ao redor do rio, como é que você vai reconstruir uma cidade, uma casa que daqui a pouco pode alagar de novo? Né? Será que não seria o caso, então, do governo desapropriar essas áreas, indenizar as famílias e fazer um grande parque alagadiço? Curitiba, por exemplo, as regiões que são alagáveis em Curitiba, elas viraram parques. Né? Aí você tem um bom modelo de gestão pública de, antes das pessoas invadirem, de construírem casas, você transforma a região em parque e verticaliza o resto. Né? Deixa as pessoas morarem em prédios, em regiões seguras e não em casas. Né? Se a gente tem uma cidade mais vertical, ela não cresce tanto para os lados, ela cresce para cima. Então, é difícil, agora que a gente vai começar a ver a consequência de toda essa tragédia. Pois é, além de pensar em reconstrução, é preciso uma mudança de mentalidade, né, Narlock, sem dúvida. Bom, e recém-nomeado como ministro da Secretaria Extraordinária para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, que foi eleito deputado federal pelo Estado em 2022, jamais destinou uma emenda para a prevenção de calamidades. A informação foi confirmada depois de um levantamento feito no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, com base em emendas individuais de Paulo Pimenta desde o ano de 2015. Ana, quero te ouvir, mas antes deixa eu só trazer uma atualização sobre os números da tragédia no Rio Grande do Sul. Hoje, então, quarta-feira, dia 22 de maio, já são 161 mortos e 82 desaparecidos em razão das enchentes das últimas semanas. Paula, e como, né, temos falado aqui, o cenário que já era de guerra vai continuar apocalíptico, né? Porque a água vai baixar, muita coisa que estava escondida vai aparecer, já tem lugares, né, que a lama já está virando cimento. Eu ouvi recentemente uma entrevista com o vice-prefeito de Porto Alegre, o querido Ricardo Gomes, e ele falando, né, dessa preocupação onde a lama já virou, né, praticamente um cimento dentro das casas, cidades, né, que praticamente desapareceram. É muito triste tudo isso, e o mais triste ainda é que, diante da tragédia, mesmo com toda a solidariedade, o lado bonito, humano, né, vindo à tona, com os voluntários, com a solidariedade, os milhões e milhões de reais levantados através das pessoas, né, CPFs, cidadãos comuns, doando para ONGs que trabalham, né, verdadeiramente na ponta ali da entrega do que a população do Rio Grande do Sul está precisando, mesmo diante de todo esse movimento. Você olha para o outro lado e você vê políticos, né, como o novo governador, né, do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta, o vice-governador agora, Eduardo Leite, não sei até quando vai continuar olhando, né, com uma cara de paisagem, o que está acontecendo, o governo sendo tirado, né, dele, dos gaúchos que votaram, bem ou mal votaram no Eduardo Leite, o governo sendo tirado dessa maneira através de um ministério extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso é inacreditável. Fato é, Paula, que a população do Rio Grande do Sul, assim como todos os brasileiros que estão ajudando nessa corrente maravilhosa de solidariedade, terão dois trabalhos, né? Um trabalho de reconstruir o Rio Grande do Sul, através, sim, dos voluntários e de toda esse conjunto da sociedade civil, e um trabalho de, dentro desse trabalho, dessa tragédia, fiscalizar o Estado, que agora não é nem o Estado como o Estado Rio Grande do Sul, o Estado como um Estado, a União. Brasília saiu de Brasília e está dentro do Rio Grande do Sul. O PT, essa alma do PT de colocar a mão em tudo, em todo o dinheiro público que pode arrecadar, essa sanha, né, de arrecadar e gastar e mais ministérios, saiu de Brasília, agora está
no coração dessa tragédia. Então, os gaúchos e os brasileiros terão 2 trabalhos nessa reconstrução, porque certamente, Paula, certamente, já demos a notícia, né, da bênção do Supremo às empreiteiras amigas do rei. Quem será convidada? Qual a mesa, né? Como a mesa será posta, né, com essas empreiteiras para a reconstrução do Rio Grande do Sul? A pergunta que acho que todos nós temos medo de responder. Assunto agora economia. Nessa quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. O ministro reclamou da meta de inflação de 3%. Os núcleos estão rodando abaixo da meta, que é exigentíssima, uma meta para um país com as condições do Brasil de 3% é um negócio inimaginável. Desde o regime de metas instituído, quantas vezes o Brasil teve 3% de inflação? Quantos anos isso aconteceu? Nos 25 anos de regime de metas. Sem perceber, Fernando Haddad elogiou Jair Bolsonaro. O ministro disse que havia determinação política no governo anterior para não taxar compras feitas em sites internacionais. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Tá? Falando português claro. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Na sessão, o deputado da oposição, Abílio Brunini, chamou Fernando Haddad de negacionista da economia. Só me chama de negacionista? Eu defendi a vacina o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote, vocês negam que deram um calote em precatório, vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista? Fernando Haddad ficou exaltado, hein, Narlock? Bom, o ministro está reclamando aí da dificuldade de atingir a meta de inflação de 3%, chamou a meta aí de exigentíssima, né, nas palavras aí de Fernando Haddad. O mercado não costuma gostar muito desse tipo de sinalização, né, Narlock? Pois é, olha, dizem que o Lula tem sorte, né? Que o Lula às vezes tem sorte na economia. Eu vou dizer, a grande sorte do Lula nesse mandato foi ele não poder não poder trocar o presidente do Banco Central. Né? Como do mandato passado veio o presidente do Banco Central, né, que agora tem aí certa autonomia, o Lula teve que se contentar com o Roberto Campos Neto. E imaginem vocês se ele pudesse ter trocado ali, quando assumiu o mandato, o presidente do Banco Central. A gente teria aí o mandato perfeito da Dilma. Né? A gente teria um Dilma 3, com inflação já em 10%. O Brasil está vivendo um problema hoje que o desemprego está baixo, né, para níveis anteriores, enfim, e a gente não consegue mais crescer muito a economia, porque se a economia cresce mais, ela vai gerar inflação, porque, né, você acaba que o desemprego, os salários vão ter que aumentar com esse desemprego e a inflação aparece. Então, olha, a esquerda principalmente, né, todo o governo, eles adoram a inflação, adoram emitir dinheiro, adoram... quando você imprime mais dinheiro e gasta mais, é como cocaína numa festa, né? As pessoas ficam alegres, a festa dura mais, ela vai mais longe, mas uma hora chega a ressaca. E uma hora chega a abstinência, uma hora você tem que cortar gastos, né? Seu governo acaba ficando viciado em gasto público e inflacionismo, isso gera toda uma perda de confiança. O que move a economia, né, a grande essência de um crescimento econômico é confiança. Né? Se os investidores não têm confiança que um país vai ter um caminho estável, né, de inflação baixa, de gastos públicos controlados, eles não investem no Brasil, ou então o investidor local não vai abrir novos negócios, ele vai tentar botar o dinheiro dele para fora do Brasil e a economia do Brasil fica mais pobre. Então, o grande ativo que um país tem, que atrai dinheiro, que é como se fosse um magnetismo de dinheiro, é confiança, é previsibilidade econômica. Por isso que uma inflação baixa na meta é importante.
esses sinais que o Haddad dá de menosprezar a meta de inflação como ele fez, ela acaba prejudicando o próprio governo dele. Né? Porque você afugenta investimentos, afugenta investidores, as pessoas vão investir em tantos outros países que existem por aí, o próprio investidor nacional sai do país e isso é ruim para o próprio governo Lula. Então é uma frase que prejudica não só o Brasil, mas o próprio Haddad. Agora a gente vai a Brasília porque a Câmara aprovou na noite de terça-feira um projeto de lei que pune os invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e de prédios públicos. Os votos contrários ao projeto foram encaminhados pelos partidos PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL e Rede. O texto base da proposta estabelece que quem participar dessas ocupações ou de invasões ficará proibido de receber qualquer benefício do governo federal. Além disso, os invasores não terão direito de participar de concurso público. O projeto seguirá, então, para análise do Senado. Silvio Navarro, aprovado ontem, então, na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei que tenta coibir aí um pouco as invasões de terras pelo MST. Paulo, o projeto é bom, é um avanço, espero que o Senado chancele. Agora, eu confesso que tenho problema com o termo ocupação. Ocupação de prédios, ocupação de propriedades. MST, MTST, não importa qual seja o satélite, a sopa de letrinhas, invade. Invasão de propriedade privada é crime. O MST é um movimento fora da lei. O MTST, idem. Invasão da coisa privada ou invasão de prédio público, que seja, também é crime. Não à toa tem muita gente respondendo por isso por causa do 8 de janeiro. Mas vamos ficar aqui na propriedade privada. A Constituição é muito clara e a cerca está lá para ser respeitada. O MST só avança quando o PT é governo. Sempre foi assim. E o MST e os governos do PT não tem nada a ver com regularização fundiária, com titulação de terra. Tanto que os recordes de titulação, de posse de terra no Brasil aconteceram nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Porque o PT usa o MST como massa de manobra política e, infelizmente, comandada por pessoas como João Pedro Stedley, que nós mostramos aqui ao longo da semana, que foi à China na comitiva presidencial, participa do MST há anos como um militante profissional. Eles usam pessoas humildes, pobres, que têm o sonho da dignidade humana, de ter um pedaço de terra, de ter uma casa para morar e criar os seus filhos como massa de manobra. Essa propriedade nunca chega, mas eles continuam invadindo terras, uma atrás das outras, vão mudando de lugar, justamente para manter esse movimento aquecido. Um movimento que é abastecido com verbas públicas, com verba do pagador de impostos, e nos governos do PT ainda é entregue a eles as tais superintendências do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, lá no Rio Grande do Sul, por sinal, comandada pelo Edgar Preto, que é um deputado do PT, filho de um dos criadores, de um dos fundadores do MST, o Adão Preto, que também foi deputado pelo PT. Então, é um projeto bom, porque, ao fim e ao cabo, quem invade propriedade não pode ter direito a benefício social. Por quê? Porque está fora da lei. Se está fora da lei, não pode ter direito a nenhum tipo de benefício do governo, seja ele federal ou estadual, municipal, pouco importa. Saiu agora. Com receio da reação negativa popular, governo Lula pede para adiar votação da taxação de compras online. O relator do projeto de lei, que cria o programa Mover, deputado Átila Lira, do PP, disse que a discussão da proposta prevista para esta quarta-feira foi adiada mais uma vez. O adiamento foi causado pela falta de acordo entre líderes partidários da base governista, da oposição e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo o relator, o líder do governo da Câmara, deputado José Guimarães, do PT, pediu mais tempo para dialogar e chegar a um consenso. Mais cedo, Guimarães enviou mensagem em grupos de WhatsApp de deputados da base, afirmando que a prioridade do governo seria votar o Mover na terça-feira. Ele disse ainda que o presidente Lula o orientou a votar contra a taxação das compras internacionais até $50 pelo e-commerce.
Horas depois, o relator informou que o próprio Guimarães pediu mais tempo para conversar sobre as outras lideranças até amanhã. Após reunião do Colégio de Líderes, houve acordo para adiar a análise para a quinta-feira, dia 23, hoje. A reunião do colegiado decidiu pelo adiamento. O líder do governo sugeriu deixar para amanhã. Eu vou torcer para votar amanhã, porque eu não quero prejudicar o projeto no Senado, disse Átila Lira. O dispositivo que taxa importações do comércio eletrônico no valor de $50 foi inserido como uma emenda no projeto do Mover, o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, pelo deputado Átila Lira. A decisão de incluir o fim do benefício fiscal no texto tem o aval do presidente da Câmara, que tem se posicionado a favor da taxação. A base governista reclamou que o jabuti, como esse tipo de emenda é conhecido, foi incluído pelo relator Átila Lira, do PP, sem consulta prévia. O relator do projeto justifica no parecer que o fim da isenção tem o objetivo de evitar desequilíbrio em relação à indústria nacional.